Internautas, tudo bem com vocês? Eu sou o José Freire e esse é o seu canal Uma Visão Além. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo, os atributos que ele tem, a onipotência, a onipresença, a onisciência, porque ele também é Deus. Ele compõe as três pessoas da Trindade, ele é a terceira pessoa da Trindade. E a pedidos, nós vamos fazer um estudo sobre o Espírito Santo. Mas antes de nós passarmos o vídeo sobre o Espírito Santo, hoje esse estudo, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal. Claro, ative o sininho para receber todas as nossas postagens e também deixe lá o seu like, é muito importante, tá bom? E compartilhe os nossos vídeos e o canal com mais pessoas para que possamos crescer juntos e colocarmos conteúdos semanalmente aqui no nosso canal, além das orações diárias, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a todos. Vamos ao vídeo de hoje. O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Ele é Deus. Estudo sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, sendo denominado na teologia como a terceira pessoa da Trindade. A Bíblia responde explicitamente a pergunta sobre quem é o Espírito Santo, afirmando especialmente sua divindade e personalidade e destacando a sua obra no Antigo ao Novo Testamento. O Espírito Santo é uma pessoa. Muitas seitas do cristianismo negam a pessoalidade do Espírito Santo, afirmando que ele é uma energia ou uma força. No entanto, a Bíblia é suficientemente clara ao revelar a personalidade distinta do Espírito Santo. Apesar do nome Espírito ser um gênero neutro no grego, sempre é utilizado pronomes masculinos para se referir a ele, o que torna explícita a verdade de que ele é uma pessoa distinta, tanto do Pai quanto do Filho. Mateus capítulo 3, verso 16, Lucas capítulo 4, verso 18, João capítulo 15, verso 26, 16, verso 7 também de João, Atos capítulo 5, verso 32 e Hebreus capítulo 9, verso 14. Aliás, a Bíblia explora de uma forma tão explícita os atributos pessoais do Espírito Santo que sua relação com o Pai e com o Filho só pode ser entendida se também houver o entendimento de que ele é uma pessoa. Mateus 28, 19, 1 Coríntios 12, do verso 4 ao verso 6, 2 Coríntios 13, verso 13 e 1 Pedro 1, 1. Sobre a personalidade do Espírito Santo, a Bíblia fala que ele possui intelecto, Romanos 8, 27, verso 1. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 13, vontade, 1 Coríntios 12, 1, emoções, Efésios 4, verso 4, de modo que suas próprias ações refletem essa personalidade, pois ele ensina, exorta, orienta, controla, testifica, repreende, intercede e tem ciúmes. João 14, 26, 15, 26, Atos 8, 29, 13, verso 2, 15, verso 28, Romanos 8, verso 14 ao 26, 1 Coríntios 12, verso 11, 1 Timóteo 4, verso 1, Apocalipse 22, verso 17. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo aparece nas Escrituras sendo igualmente Deus, assim como o Pai e o Filho, tanto na forma do batismo como na bênção apostólica pronunciada pelo apóstolo Paulo. Indicam claramente essa verdade. Mateus 28, 19, 2 Coríntios 13, 14 e 1 Coríntios 12, verso 4 ao verso 6, 1 Pedro 1, verso 2. O próprio Jesus, ao falar sobre o Espírito Santo, se refere a ele como o outro consolador, numa melhor tradução, um outro auxiliador. Essa expressão não apenas aponta para o Espírito Santo como uma pessoa, mas também como Deus, pois Cristo se posiciona em pé de igualdade com ele ao utilizar a palavra outro, ou seja, ele está indicando que o Espírito Santo é alguém como ele. Além do mais, são atribuídos ao Espírito Santo atributos que só pertencem a Deus, como onipresença, onisciência, onipotência, soberania, glória, eternidade e a própria santidade tão singular que o adjetiva. 1 Coríntios 2, 10, 12, 4 ao 6 e Hebreus 9, 14. Assim fica evidente que a Bíblia revela Deus trino nas pessoas do Pai, Filho e Espírito.
O Filho é gerado eternamente do Pai. O Espírito procede eternamente do Pai e do Filho. João 15, 26. Portanto, o Espírito Santo é o Espírito do Pai, como também o Espírito de Cristo, mas não deve ser confundido como sendo a própria pessoa do Pai ou do Filho. Ao contrário, é no Espírito Santo que o Pai e o Filho se encontram. Mateus 10, 20, Romanos 8, verso 9, 1 Coríntios 2, do 11 ao 12, Gálatas 4, verso 6. Como disse Agostinho de Hipona, o Espírito Santo é uma pessoa que une o Pai e o Filho em um versículo de amor. Em outras palavras, o amor entre o Pai e o Filho é tão grande que se revela na pessoa do Espírito Santo. A igreja primitiva, desde os seus primeiros dias, já entendia e reconhecia a plena divindade do Espírito Santo. Isso pode ser notado no episódio em que Ananias e Safiras foram castigados por terem mentido ao Espírito Santo. Na ocasião, o apóstolo Pedro declarou explicitamente que aquele casal havia mentido a Deus. Atos 5, verso 3 e verso 4. Os nomes e títulos do Espírito Santo. Ele é chamado nas Escrituras de Espírito Santo, tanto como referência ao atributo divino da santidade que ele possui por ser Deus, como também para distingui-lo do espírito humano e dos espíritos imundos, isto é, os demônios. A palavra espírito traduz do hebraico rash e o grego pneuma, que possui a origem em raízes que às vezes ele também é chamado simplesmente de espírito, ou seja, transmite o significado de soprar, sem a presença do adjetivo santo, mas sempre quando isto ocorre, o contexto claramente aponta que se trata do Espírito Santo. Efésios 5:18. Ele também é chamado de Espírito de Deus, Mateus 3:16. Espírito do Senhor, 2 Coríntios 3:17, e Espírito de Cristo, 1 Pedro 1:11. Muito frequentemente também é denominado como nomes e títulos que fazem referência à sua obra, como por exemplo, Auxiliador, Consolador, João 15:16, 15:26, 16:7, Espírito da Verdade, João 14:17, Espírito de vida, Romanos 8:2, Espírito Santo da promessa, Efésios 1:13 e etc. O Espírito Santo deve ser adorado? Sim, sendo ele plenamente Deus. O Espírito Santo deve ser adorado. Infelizmente é comum entre os cristãos, talvez pela dificuldade em entender a doutrina da Santíssima Trindade, que uma pessoa da Trindade seja adorada mais do que as outras. Essa é uma prática errada, pois só existe um Deus que existe em três pessoas, ou seja, só há uma única essência ou substância divina, e que, portanto, Pai, Filho e Espírito Santo devem ser adorados de igual maneira. Apesar de geralmente denominados Espírito Santo como sendo a terceira pessoa da Trindade, isso não deve ser entendido como um tipo de hierarquia dentro da própria Trindade em si, visto que, como já foi dito, as três pessoas da Trindade compartilham da mesma natureza divina, uma natureza que é indivisível. Portanto, o Espírito Santo deve ser rendido pleno louvor, glória e adoração, assim como ao Pai e ao Filho, o Espírito Santo no ministério de Jesus. Humanamente falando, Jesus foi concedido por obra do Espírito Santo. Isso fica claro do anúncio do anjo Gabriel feito à jovem Maria, a Virgem Maria, Lucas 1, verso 35. Quando Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele. Na ocasião, ele se manifestou na forma corpórea como de uma pomba, Mateus 3,16, Lucas 3,22. Após ser batizado, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e depois, pela virtude do Espírito, voltou para a Galiléia para pregar o evangelho do reino de Deus que estava sendo estabelecido. Lucas 4, do verso 1 ao 14. Na sinagoga, Jesus apresentou o cumprimento final da profecia da profeta Isaías, onde as primeiras linhas diziam: o Espírito do Senhor, Deus Jeová, está sobre mim e me ungiu para proclamar as boas novas aos pobres. Lucas 4, verso 18 ao verso 21. O Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, expulsou demônios, Mateus 12, 28. E conversando com o fariseu Nicodemos, disse que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, João 3, verso 5. Por fim,
Como o escritor do livro Hebreus ressaltou, o Espírito Santo foi quem sustentou Jesus durante toda a sua obra redentora. Hebreus 9, verso 14. A obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é destacada em toda a Bíblia desde o início. O livro de Gênesis, em suas primeiras palavras, declara que o Espírito de Deus movia-se sobre a face do abismo. Gênesis 1, verso 2. Na criação, o Pai criou todas as coisas através do Filho pela agência do Espírito Santo. Jó 26, 13, João 1, do 1 ao 3. Portanto, é o Espírito Santo que age como doador da vida, Jó 33, 24. E depois também concede aos homens habilidades naturais que os qualificam para que estes possam viver neste mundo criado. A obra do Espírito Santo na salvação. O Espírito Santo desempenha tarefas específicas em relação à história da redenção. Foi ele quem inspirou as Escrituras, isto é, os autores bíblicos, falando inspiradamente pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1, 21. Logo, ele é o grande autor da revelação de Deus registrada através da sua palavra aos homens. Ezequiel 2, 2. Zacarias 9, 30. 1 Coríntios, verso 2, do 12 ao 13. Muitas pessoas acreditam que o Espírito Santo agia de forma diferente nos tempos do Antigo Testamento, especialmente no sentido de não habitar permanentemente nos homens. Esse raciocínio leva a uma diferença qualitativa na forma de agir do Espírito Santo quando comparados o tempo do Antigo e do Novo Testamento. Todavia, o ensino bíblico aponta para outra direção, isto é, a ação do Espírito Santo ainda no Antigo Testamento era essencialmente a mesma que pode ser notada após o Pentecostes. Isso significa que só há uma diferença quantitativa, isto é, do Novo Testamento, após o Pentecostes, na ação passou a ser mais intensa, percebida, sobretudo, com a internacionalização da igreja. Com base nisso, então, podemos dizer que no Antigo Testamento, o Espírito Santo preparava o povo escolhido do Senhor para aguardar a redenção através da pessoa do Messias prometido que haveria de vir, isto é, o Espírito Santo regenerava, convencia do pecado, santificava, ensinava, capacitava os santos a crer no Messias vindouro. Após a vinda do Messias, sua ação continuou sendo a mesma, com diferença de que os redimidos, diferente dos tempos do Antigo Testamento, agora creem em Cristo que já veio, já que foi sacrificado no Calvário e que está exaltado junto com o Pai. E em breve retornará para buscar o seu povo. Portanto, com relação à economia da salvação, podemos dizer que Deus, o Pai, planejou e elegeu o seu povo. O Filho executou o plano salvífico e o Espírito Santo confirma a sua obra de redenção, aplicando os benefícios da salvação aos redimidos. Estes, justificados pelo Espírito Santo, são regenerados, santificados e edificados. Logo, todos os esforços na evangelização e no discipulado só são produtivos pela ação do Espírito Santo que atrai o pecador à mensagem do Evangelho. Graça e paz.